Olá, tudo bem com vocês? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, mais uma semana olhando para a palavra do Senhor e aprendendo sobre oração. Um tema tão importante, né, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e nós estamos aprendendo com os pais da igreja, com homens que foram grandes homens de Deus, que tiveram as suas vidas de oração muito intensas, e eles deixaram registrado o que eles aprenderam no seu dia a dia, na sua vida, na sua prática de vida de oração. Nós já vimos alguns, né, nessas semanas que passaram, e hoje nós vamos ver sobre João Calvino. O que a gente vai ver hoje, nós encontramos nas Institutas da Religião Cristã, do João Calvino. E ele fala que a primeira regra que ele aprendeu a respeito da oração é o princípio da reverência. Quer dizer, é o princípio do temor de Deus. E ele chama a nós, cristãos, a, antes de tudo, ter um devido senso de seriedade, olha só, de seriedade da magnitude do que é a oração. Então ele começa já falando que a primeira regra que ele aprendeu a respeito da oração foi entender a seriedade, a grandeza, né? Quando se fala de oração, se fala disso, de algo muito sério, de algo que é majestoso, e que nós devemos olhar para a oração com reverência, com temor de Deus. E aí ele vai explicando o porquê que ele acha isso extremamente importante. Ele fala que o temor de Deus, a reverência, é porque nós estamos entrando, como se estivéssemos entrando numa audiência, né? Numa conversa pessoal com o Deus Todo-Poderoso. O Deus de todo o universo. Então, ele traz essa perspectiva e ele diz, todos nós cristãos, quando nós vamos ao nosso momento de oração, nós precisamos ir com muito temor de Deus, com muita seriedade, com muita reverência, porque nós estamos entrando numa conversa com o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o Deus de todo o universo, aquele que criou todas as coisas, inclusive a nós mesmos. Então, quando nós entramos em oração, quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, esse princípio, esse sentimento, essa convicção de reverência, de temor de Deus, precisa estar muito forte no nosso coração, é o que ele diz. Ele ainda fala, nada pior do que alguém destituído de reverência, né? Quer dizer, uma pessoa irreverente. Em vez disso, nós devemos entrar em oração, de tal modo comovidos pela majestade de Deus. E aí, então, nós somos libertos, né, dos cuidados e das coisas terrenas, porque a perspectiva nossa muda, né? Nós estamos entrando, nós estamos falando com o Deus do universo, o Deus grandioso e todo-poderoso. Calvino, quando ele fala sobre o temor de Deus, sobre a reverência, ele está tocando em um dos conceitos que são na verdade, um dos mais importantes na Bíblia, né, que a Bíblia traz um peso, uma importância muito grande, mas que muitas vezes é um conceito mal compreendido por nós. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Temer a Deus significa ter medo, mas não é o ter medo que a gente está acostumado a ter e a lidar, né? E é importante quando a gente fala de temer a Deus, temor a Deus, né? Medo de quê? Por quê? São perguntas importantes que a gente precisa falar, né? Pensar, refletir. Então, ter medo de Deus, né? Se a gente fosse olhar para o medo natural que a gente sente, seria de repente o medo de que nós vamos ser castigados, de que a gente fez algo errado, de que a gente vai receber
uma repreensão dele, né? Mas a gente vai ver alguns versículos que vão nos ajudar a entender bem o que é esse temor a Deus. 1 João 4,18 diz que o perfeito amor expulsa o medo, né? Então, parece que é uma coisa meio que contraditória, né? Temer a Deus, mas o amor expulsa o medo. Como é que a gente lida com isso? Como é que eu vou ter medo se o amor expulsa o medo, né? Em Romanos, capítulo 8, verso 1, diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se a gente junta esses versículos, nós podemos concluir que o temor cristão de Deus não significa ter medo de que nós vamos ser castigados, repreendidos, no sentido de perdermos aquilo que Deus nos deu. Outros textos também dizem o seguinte, que é bem interessante. No Salmo 130, verso 4, diz assim: diz que a experiência do perdão, na verdade, aumenta o temor de Deus. Então, vendo esses textos, né, nós podemos concluir que o cristão, ele deveríamos, de repente, perguntar, né, o que então nós, como cristãos, deveríamos temer em relação a Deus? Porque, afinal de contas, o amor lança fora o medo. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu peco e me arrependo e busco o perdão de Deus e sou perdoado, aqui o Salmo está dizendo que aumenta o meu temor de Deus. Então, como é que a gente pode entender, né, essa relação? Eu vou temer o quê em relação a Deus? Nós poderíamos, então, chegar à conclusão que o medo da punição, do castigo, é um medo característico nosso e voltado para nós mesmos, né? Acontece com pessoas fechadas demais em si mesmas. O foco está onde? Em mim, né? Eu fiz alguma coisa errada, ou eu posso ter cometido algum erro, então eu vou ser castigado, eu vou me dar mal, vai ser difícil, e aí o foco está em mim. E aí eu tenho medo de errar, tenho medo de fazer alguma coisa pelo castigo, né? É o quê? O foco em mim. Mas a Bíblia mostra que o foco não está em nós, mas o foco é Deus. E quando o nosso foco é Deus, né, naqueles que creem no Evangelho, nós podemos entender que Deus é o nosso foco. Nós estamos olhando para Ele. Quando nós olhamos para Ele, nós encontramos graça. Uma graça que a Bíblia nos ensina que é imerecida. Nós não merecemos, mas nós recebemos essa graça. E é uma graça que nos torna inabaláveis. É uma graça que nos garante o perdão, nos garante, nos dá a certeza de que Deus está conosco, de que Deus nos ouve e que Deus nos ama. Então, quando o nosso foco não está em nós, mas nele, nós chegamos a essa conclusão, de que Ele é amor e esse amor me alcança. Ele é doador da graça e essa graça me alcança. Então, nós entendemos isso. E aí, quando nós entendemos essa dinâmica de que Deus é o nosso, é para onde nós olhamos, não para nós, mas para Ele. Nós começamos a receber dele todas essas certezas, essas convicções, esse amor que nos envolve, que nos sustenta. E aí, então, nós começamos a compreender o que é esse medo, esse temor. Na verdade, é um temor de não entristecer a Deus. É um sentimento profundo de não entristecer a Ele. Nós não podemos prejudicar a Deus, mas todo cristão deveria manifestar, olha, é isso que Calvino está dizendo aqui, todo cristão deveria manifestar intensa preocupação de não entristecer ou desonrar aquele que é tão glorioso e que tanto fez por nós. Então, olha que coisa mais linda, né?
quando nós oramos, nós devemos entrar com essa seriedade, com essa reverência, com esse temor de Deus. Porque quando nós oramos, o nosso foco tem que estar nele, não em nós. E aí, quando ele é o objetivo principal, a fonte de onde eu extraio as coisas, né? Eu extraio tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu sou. Aí, então, a minha maneira de ver é uma maneira de gratidão, de honra, de adoração. Porque, afinal de contas, eu estou falando com o Deus de todo o universo e ele está me ouvindo. Começa a ser extremamente glorioso quando a gente chega a uma conclusão assim, não é? Eu estou falando com o Deus majestoso e ele está me ouvindo, a mim. Não sou nada, não significo nada, sou pó. A Bíblia diz que a minha estrutura é tão frágil, né? Mas o Deus de toda glória está me ouvindo. E esse Deus de toda glória me ama tanto. Age na minha direção com graça, uma graça que eu não mereço, mas que ele me dá. E aí, então, quando nós olhamos para Deus, olhamos para a oração dessa maneira, com certeza o temor de Deus, a reverência, ela vai dia a dia crescendo na nossa vida. Porque eu não quero desonrar a esse Deus que me ama tanto. Eu não quero fazer algo que entristeça esse Deus que tem tanta graça comigo. Eu quero ser grata a cada dia, eu quero agradar o coração dele. Então, o temor de Deus nada tem a ver com um medo de que alguma coisa ruim vai acontecer conosco, que ele vai pesar a mão, que ele vai enviar um raio e nos destruir. Pelo contrário, esse temor de Deus é a gratidão, é o júbilo, é o amor que nós temos devolvendo para ele, por todo o amor que ele nos deu. E Calvino termina dizendo, né, que o senso de reverência é uma parte crucial da oração. Ela tanto o requer quanto produz. Quer dizer, a oração, nosso momento de oração, ele exige, ele é necessário que nós entremos com reverência e temor. E também o nosso momento de oração vai produzindo isso em nós. Quanto mais oramos, em cima desse princípio, em cima do que a Bíblia nos ensina, de quem é Deus e o quanto ele nos ama, que é a graça que ele nos dá, mais reverência e temor de Deus a oração vai produzindo dentro de nós. O próprio fato de termos acesso à atenção e à presença de Deus deveria concentrar nossos pensamentos e elevar o nosso coração, com certeza. É só essa perspectiva, eu estou falando e o Deus de todo o universo está me ouvindo, isso com certeza deve, né, elevar o nosso coração a cada dia, elevar os nossos pensamentos a cada dia. Que Deus maravilhoso, que merece toda a honra, todo o louvor, toda a gratidão, todo o amor, toda a adoração. E que o nosso coração seja um coração reverente, um coração temente a esse Deus, que deseja a todo instante, a cada dia, em cada oração, agradar a Ele, adorar a Ele, fazer com que Ele se alegre conosco. Que esse seja o desejo do nosso coração a cada dia, em nome de Jesus. Vamos orar um pouquinho para a gente terminar? Senhor, muito obrigada pelo teu infinito amor. Muito obrigada pela tua graça que nos alcançou e que nos alcança a cada dia. Muito obrigada por esse amor que fez com que o Senhor enviasse o seu único filho para morrer em nosso lugar, para nos dar vida, nos dar salvação, vida eterna. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos.
Senhor, muito obrigada, porque a tua palavra diz que quando nós oramos, quando nós falamos com o Senhor se inclina para ouvir com atenção o que estamos falando. Muito obrigada, Pai, por ser esse Pai tão amoroso, por ser esse Deus tão grandioso, mas que está aqui conosco. Muito obrigada. E, Senhor, sonda o nosso coração, sonda o coração de cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Que não existam irreverências, Senhor, que não existam dentro do nosso coração sentimentos de olhar para nós, um sentimento egoísta, egocêntrico, mas que nós a cada dia aprendamos a olhar para o Senhor. E assim, meu Deus, aprender a ter cada dia mais revelação de quem o Senhor é. Esse Deus tão maravilhoso, que nós queremos sim a cada dia alegrar, adorar, honrar em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos de aprender com a tua palavra, de aprender com tantos homens e mulheres o que eles aprenderam do Senhor. Muito obrigada, Pai. Eu quero pedir por cada um aqui, que o Senhor visite cada lar, que o Senhor venha com a tua presença tão maravilhosa, trazendo, Pai, cura, trazendo salvação, transformação. Em nome de Jesus, levanta, Senhor, aquele que está caído, sustenta, dá estrutura, dá vigor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe e que Ele continue ministrando o nosso coração a cada dia, que a cada dia a gente conheça um pouquinho mais desse Deus tão maravilhoso e que a nossa vida de oração seja a cada dia uma vida cada vez mais intensa na presença dEle, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um, se Deus quiser. A semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.